Bom, nessa nova série de vídeos a gente vai fazer um platformer 3D, um jogo de plataforma 3D. Esse tipo de jogo é um pouquinho mais complexo do que o anterior que a gente fez, que foi o Pong. Então, se você é completamente novo em Godot, eu sugiro primeiro fazer a série de vídeos do Pong para depois fazer essa série. Bom, então, estou criando aqui o projeto, vou chamar ele de Platformer 3D. Criar a pasta, criar o projeto e vamos começar a edição. Então a ideia desse jogo é que eu vou ter um personagem que pode correr e pular num cenário em 3 dimensões, com plataformas, evitar obstáculos e coletar itens. Nesse tutorial não vou utilizar programas externos para fazer desenho de personagem, modelagem, animação, etc. Eu vou usar só recursos internos do próprio Godot. Embora, claro, você possa adaptar essas mesmas ideias em vez de utilizar meshes padrão aqui do Godot, você pode importar do programa de sua preferência. Então eu vou criar aqui o cenário, né? O primeiro elemento que a gente vai fazer do jogo. Vou criar um node inicial aqui chamado cenário. E desse cenário eu vou ter como filho dele o terreno, que vão ser os elementos que vão estar no chão, as plataformas, pedras, etc. E isso vão estar todos categorizados num node que eu vou criar, que é um spatial, que é um node só que eu consigo só movimentar de um lugar para o outro e vai servir para mim categorizar e mover tudo junto, que eu vou chamar de terreno. Bom, dentro do terreno eu vou criar um mesh instance que vai ser o chão. Esse chão eu vou criar aqui um mesh que vai ser um cubo. Vou alterar aqui o tamanho dele, fazer bem grande aqui, 100 por 100, 1 metro de altura. Então seria uma plataforma inicial, né, o nosso chão. Alterar aqui o material, cor, que é o albedo, que é a cor básica dele. Vou dizer que ele não tem reflexão, então não é metálico, e é um material áspero. Pronto. Para colocar algum elemento visual aqui nesse chão, eu vou colocar algumas pedras. Então também como filho de terreno, eu vou criar mais um mesh instance, que eu vou chamar de pedra. Essa pedra eu vou criar uma esfera. Vou dizer que ela é um hemisfério, porque eu só quero a parte de cima, né? Tem 1 metro de altura. Aqui ela precisa ser menos detalhada, né? Então menos segmentos. Aqui pode ser 16 e aqui 8. E vou alterar o material da pedra. Albedo. Sem reflexão e áspero. Pronto, e vou colocar ela aqui bem colada ao chão. Pronto. Bom, a gente não tem iluminação na nossa cena, né? Não tem sombras, nada, só a iluminação na verdade do céu padrão do Godot. Então a gente vai criar o sol, né, como filho de cenário, não de terreno, porque eu posso mover o terreno, não preciso mover essa luz. E vou criar uma directional light, que não importa a posição dela, aqui eu vou mudar a posição só para ficar mais fácil de manipular, mas o que importa dela é simplesmente o ângulo. Então vou colocar aqui posso ver pela setinha aqui, colocar mais para baixo. Ó, veja que já iluminou bem. E na diagonal aqui. Pronto. Só que eu vou alterar aqui algumas propriedades aqui da luz. Primeiro a cor dela, para ser uma cor mais próxima ao sol. Então a cor da luz vai ser um amarelinho, tá? Então a cor da luz.
E além disso eu vou habilitar sombras, senão as sombras não aparecem. Estou habilitando sombra aqui na luz. Dá pra ver aqui atrás, né, uma sombra. Depois eu posso mudar aqui a posição, mas aqui vocês conseguem ver que aumenta aqui a sombra. Só que eu não consigo visualizar ainda nada dessa minha cena. Para mim visualizar, eu vou ter que adicionar uma câmera. Então, clicando aqui no cenário, né, se eu executar ali não vai aparecer nada na tela. Então eu vou adicionar uma câmera para poder visualizar a cena quando o jogo estiver em execução. Vou mudar aqui o posicionamento dela. Vou mudar também um pouquinho o ângulo da luz. Mudar um pouquinho a cor aqui do chão, para o verde um pouquinho mais escuro. E agora, se eu clicar aqui na câmera e fizer um preview, eu estou enxergando a cena assim. Eu posso mudar um pouquinho a altura dela, o ângulo. Pronto. Estou vendo lá uma pedra solitária ali no meu jogo. Bom, e se eu quiser mais pedras? Uma coisa simples seria simplesmente sair duplicando esse item aqui, pedra. Mas não faz muito sentido. Então o ideal é, toda vez que eu tenho que duplicar muito um objeto, eu tenho que criar uma cena só para aquele objeto. E aí eu posso instanciar essa cena em vários lugares, e se eu alterar a cena desse objeto, todos os lugares onde ele é instanciado vai ser atualizado automaticamente. Então aqui eu vou selecionar a pedra, clicar com esse botão do mouse e clicar em Save Branch as Scene. Então ele vai salvar esse ramo da árvore como uma cena separada. E eu vou criar aqui uma pasta para separar essas coisas. Vou criar uma pasta cenário. E dentro do cenário eu vou salvar a pedra. Pronto. Então como que eu adiciono mais pedras aqui no meu cenário? Eu vou fazer o seguinte. Clicando aqui no terreno, porque vai ser filha de terreno as pedras, né? Clico na correntinha. Eu instancio uma cena já existente. Que nesse caso está dentro desse cenário e é a minha pedra. Assim eu posso ter vários elementos dentro do jogo que são uma cena separada. Tá? Então aqui eu vou clicar para criar uma outra pedra. Posso mudar, por exemplo, o tamanho dessa pedra aqui, transform, scale 1.5. Tinha mais uma coisa selecionada. Então selecionar a pedra. Transform Scale 1.5, 1.5, 1.5. Então deixei essa pedra maior. Mas outras coisas internas da pedra, outros elementos, eu vou ter que criar separadamente na cena. Bom, a gente só criou aqui a parte visual, né? Se eu clicar aqui eu posso rodar e ver a cena. Ele vai pedir para salvar, vou salvar dentro de cenário. Estou vendo aqui as pedras, mas não tem nada da parte de física, de colisão, não foi criado. Então se eu jogar um personagem aqui, o personagem vai cair e vai passar pelo chão. Então, para mim ter algum objeto de física no jogo que possa interagir, nesse caso eu vou ter que criar um corpo estático. Um corpo estático é qualquer objeto do jogo que não vai se mover. A diferença é que se alguma força for aplicada a ele, ele vai ficar parado, e também é mais fácil para o motor calcular objetos estáticos. Um static body ele vai ter um mesh associado, ou um corpo de colisão associado. O ideal é, se eu tenho um corpo mais complexo, eu criar um corpo de colisão mais simplificado. Então, se eu tenho lá uma árvore, eu posso fazer um cilindro ao redor da árvore, ou alguma coisa assim, um cilindro e uma esfera. Eu não vou criar minha forma de colisão tão complexa quanto a forma de colisão, quanto o mesh que está sendo visualizado.
No nosso caso, como são objetos extremamente simples, né? Um cubo, um hemisfério de um círculo, então a gente pode criar objetos mais aproximados com esses elementos. Como que a gente vai criar? Vou criar aqui no chão, por exemplo. Vou selecionar o chão, vou clicar aqui em Mesh e vou criar em Create Convex Static Body. Então vai criar um corpo convexo, um Static Body com a colisão já feita para esse cubo, ó, que são essas linhas aqui que delimitam o corpo. Então agora, se um objeto cair, ele vai parar aqui. Um objeto que tenha física, né? As pedras, mesma coisa. Só que aqui eu não vou alterar na pedra, porque senão eu tenho que alterar uma por uma. Se eu alterar na cena da pedra, todas já vão ter o corpo de colisão automaticamente. Então essa é a vantagem de eu ter essa forma de distanciamento. Como que eu abro e altero a pedra que eu criei? Eu clico nessa claquetezinha aqui, que indica que ele foi instanciado de uma cena que já existia com a correntinha. Então eu clico aqui na claquete, pronto, abri a cena da pedra. Isso quer dizer o seguinte, ó, se eu vier aqui, selecionar a pedra, clicar em Mesh e Create Convex Static Body, ele criou aqui um corpo convexo para a pedra, vou salvar, e isso vai estar atualizado aqui, ó, em todas as pedras. Elas já têm associados o corpo de colisão, porque eu alterei aqui na cena principal. Como que eu posso ver isso? Se eu clicar aqui na claquete, se eu clicar aqui, tem uma opção que me permite ver, ó, e modificar eventualmente algum filho da pedra. Então tem aqui Editable Children. Se eu clicar aqui em Editable Children, ó, vai abrir e vai mostrar que tem um Static Body e um Collision Shape. Então ele já criou para cada uma das pedras esses objetos. Bom, aqui a gente não vai querer modificar, então pode desmarcar esse Editable Children. Então o que eu alterar aqui, né, só para mostrar uma outra alteração, né, vou alterar aqui a cor. Se eu pegar aqui a pedra, vir no material e colocar, por exemplo, Ruggedness 0, deixar ela brilhosa, se eu voltar aqui no cenário, ó, pode notar que elas estão com um brilho, né? Ó. Vou fazer uma alteração mais fácil de ver, vou alterar agora aqui a cor para azul. A pedra vai ser azul. Salvar, tem que sempre salvar. Quando eu voltar aqui, ó, as pedras estão azuis. Vou voltar aqui, ó, cor original. E Ruggedness. Então a gente tem o nosso cenário. Se eu for executar de novo, ele vai pedir para mim selecionar a cena principal, que é o cenário. Vou executar. A gente pode visualizar o nosso cenário. Bom, no próximo vídeo que a gente vai fazer é começar a trabalhar com o personagem. Aí começar a criar o personagem, que vai ter animações de quando ele está parado, né, esperando, animação quando ele está correndo, pula, etc. E vai poder se deslocar pelo cenário que foi criado. Bom, então, muito obrigado pela atenção.